Muito bem, amigos. Esse vídeo ele vem para eu compartilhar convosco uma descoberta recente como católica. Depois de ter saído da IARD e retornado, porque eu nasci em berço católico. E é bem interessante porque quando a gente de fato se debruça em estudar aquilo que nós acreditamos, você tem o que argumentar. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que a gente tem que estar sempre pronto para responder a qualquer um que vier pedir razão da nossa fé. E aqui eu descubro por que muitos católicos saem da igreja católica e vão para o evangelho protestante. Porque não entendeu a fé católica. De fato, os membros, os cristãos católicos, eles são muito, como eu posso dizer, não tem muito o costume de ler a Bíblia, de estudar, só se contenta é, é, com a catequese, com isso, aquilo, outro. Não, mas você católico, precisa buscar a fundo, tá? E, e por isso é levado por outro vento de doutrina. E como evangélico, ou qualquer outro grupo cristão, depois que a gente sai da igreja católica ou nasce em berço evangélico protestante, que é assim que eu falo, porque os católicos também são evangélicos, a gente se acha como evangélicos o dono da verdade, os donos da verdade, os detentores da verdade, porque não tem imagem ali no meio, porque não tem a idolatria, e todas aqueles julgamentos que é feito contra os católicos. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o nosso exemplo é Jesus. Só tem um parêntese. Se o protestantismo evangélico tem toda essa razão, por que cada denominação religiosa cristã tem uma doutrina? Ou seja, cada igreja de A a Z vai defender aquilo que os seus teólogos lhe ensinaram. Desde Martinho Lutero. E aqui para nós? Eu descobri que Martinho Lutero se arrependeu do que fez. Porque ele não sabia, ele não imaginava que ia haver essa grande visão, né? Na cabeça dele, ele estava só abrindo os olhos, né? Dos membros da Igreja Católica. Mas enfim, aconteceu o que aconteceu. A Deus pertence o que a gente não entende. E o que eu descobri foi sobre o batismo. O batismo ele é o símbolo, né, dos cristãos da nova aliança. Isso foi muito tremendo, essa descoberta, quando eu estava lendo. E me aguardem, vocês da Igreja Católica, aguardem-me, porque eu sou o seguinte, eu estudo e eu quero saber, sabe? Quero saber. E por isso que me chamam de macaco, mas olha, nessa minha, nessa minha carreira de macaca, eu sei muita coisa. E você que não é macaco e nem pensa em ser, está em uma bolha, achando que a última bolacha do pacote, que está mais salvo do que os outros e que sua igreja é a verdadeira. Que seu grupo é melhor que outro. É verdade, é verdade. É verdade. Você pode até não pensar isso. Mas a doutrina da igreja que você faz parte diz isso. Vai pesquisar para ver se você não descobre que é. Porque essa igreja que você faz parte, ou ela nasceu
de um teólogo, ou ela nasceu de alguém que teve visão, e foi Deus que mandou fazer essa igreja, que é a igreja dele, porque esse e aquilo outro. Você pode não saber, mas eu sei. Ah, eita, Deus misericórdia. E por isso que esse vídeo é para católico e é para qualquer cristão que se considera da parte de Deus. E aí, qual o símbolo da antiga aliança? Na verdade, são várias alianças, mas nós temos basicamente, acho que são mais enfatizadas, a antiga e a nova aliança, né? E qual é a aliança do antigo, o símbolo da aliança entre Deus e seu povo no Antigo Testamento? Tchan, 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 tchan. Exatamente. A circuncisão. E aí a gente sai da igreja católica, vai para o protestantismo e aprende o seguinte. Sei bem que já há algumas igrejas evangélicas, protestantes, que já estão batizando criança. Não, mas aí o batismo da igreja católica não vale porque você era criança. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Porque assim como ele fez, a gente tem que fazer, inclusive a palavra dele, né? Assim como eu fiz, façais vós também. Mas aí nós temos que ter aquele princípio de não usar texto fora do contexto para ter pretexto. E é por isso que tem muitas denominações. Porque usam texto fora do contexto para ter um pretexto de criar igreja e se tornar um empresário. Um dono de multinacional praticamente. E que no final muitos acabaram tirando a vida durante o Covid porque não teve toda aquela situação que estava acostumado a ter, né? E aí, quando eu estava lendo o material, recordo-me que os bebês, eles eram circuncidados ao 8º dia. Inclusive Jesus também foi, porque ele nasceu na antiga aliança, né? Porque ele precisava crescer e instituir a nova aliança, que a gente sabe que é no seu sangue, né? A questão da salvação. No passado, uma outra situação, era o sangue do cordeiro, agora é o cordeiro que é Jesus. Muito bem. Aí a gente vem para a nova aliança. Beleza, a gente não vê Jesus sendo batizado em criança. Mas ele cumpre a aliança de ser circuncidado ao 8º dia, que era o símbolo para o membro do grupo, né, fazer parte, de fato, da Igreja de Deus no Antigo Testamento, se pode se dizer assim, né, do grupo, do povo judeu, dos hebreus, os hebreus. E a partir de então ele foi batizado. Eu vou por ordem. Três argumentos. Primeiro, o símbolo da antiga aliança era a circuncisão e as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Por que não pode ser batizado em criança? Na antiga aliança elas também não entendiam nada, mas elas precisavam fazer parte do povo de Deus. Para mim isso foi muito forte. Para você pode até não ser, mas para mim foi. E é. E vai ser. Porque é a palavra de Deus. Uma outra passagem muito forte que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Como é que esses pequeninos vão fazer parte do povo de Deus se eles não estiverem aliançados? E lógico, essa responsabilidade é dos pais. Um terceiro argumento ou uma referência é quando Pedro diz, com respeito ao derramamento do Espírito Santo, ele fala: arrependei-vos, sejam batizados para serem cancelados os vossos pecados. Isso é a promessa para vocês e vossos filhos. E a Bíblia diz que foi gente batizando 5.000, 3.000. Se as crianças não fossem batizadas na época de Pedro, ele não falaria isso. Bom, você não é obrigada a concordar comigo, você pode até usar textos que vão refutar o que eu estou falando. Mas é isso, querido. Cada um acredita no que acredita. Agora, o entendimento é na base bíblica, sim. E quando o evangelho protestante diz que segue Jesus porque ele foi batizado com 27 anos aproximadamente, isso
não tá, na Bíblia não diz que nós temos que nos batizar apenas quando tiver maturidade. Agora eu encontrei 3 argumentos que, com referência bíblica, que faz com que, de fato, não há problema nenhum em batizar meu filho quando criança.